Boa tarde, Dário Miguel. Graças a Deus, tudo na santa paz. Dário Miguel, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Diego, boa tarde a você, o nosso convidado, para você no rádio, para você na internet, uma excelente tarde. Ô Lori, antes da gente entrar nos assuntos mais espinhosos, tivemos projetos importantes ontem, inclusive que versaram sobre reajuste do funcionalismo e também dos agentes políticos. Correto. O projeto aprovou 6,5 de reajuste para os funcionários públicos. Isso. Acho que, pelo que eu vi, o índice recupera a inflação do período. Isso. E dá um aumento real 0,9, né? Isso, de aumento real. Isso, e para os agentes políticos, esse índice de 5,6 é apenas o reajuste de inflação. Isso, só o reajuste de inflação. Explica esse projeto para a gente, até para deixar claro a população também, enfim. Então, na realidade, os dois projetos, né? Dos funcionários públicos, o prefeito resolveu dar um aumento real, tá? De 0,9, não é muito expressivo, tá? Sim. Mas a cesta básica também teve um aumento, tá? Mesmo porque também está aí para chegar o reenquadramento, tá? A reestruturação. A reestruturação, o reenquadramento, isso. Então, se o prefeito mexe muito, depois atrapalha na reestruturação salarial e dos cargos, certo? E dos agentes políticos é o que é comum, né? Todo ano tem, né? Que é o reajuste da inflação, é o repasse da inflação. Aliás, é importante muito diferenciar, tranquilo. existe aquele projeto feito no final da legislatura, pode ser até antes, né? Mas Sim. que define quanto os próximos vereadores irão receber. Isso. É diferente desse reajuste É bem anual, diferente. que pode ser feito. Isso. É uma questão de inflação, isso pode acontecer. Né? Veja bem, para os vereadores, não. Certo. Tá? Porque os vereadores têm que seguir o princípio da anterioridade, né? Então, ele não pode legislar em causa própria, como você falou. Esse reajuste aqui é para a próxima legislatura, não? Esse é somente para prefeitos e agentes políticos. O que foi aprovado, então, é prefeito e secretário. Isso, prefeito e secretário. Só isso. Esse 5,6 é para prefeito e secretário. Isso, somente. Vereador é só... Já foi votado, né? Que é o novo subsídio para a nova legislatura. Perfeito. Ontem o Juninho Souza esteve aqui e fez várias declarações. O Dário me disse que você entrou em contato e queria um direito de resposta. Como foram tantas as declarações que envolveram o seu nome, eu acabei pensando uma fala forte dele. Disse que ouviu o Lorival, é uma lavageira. Eu nem sei se foi em relação a essa fala que você quer responder ou a outros pontos. Mas você tem, portanto, espaço a partir de agora para começarmos por aí. Quais as respostas que você quer dar a eventuais declarações do Juninho ontem aqui na rádio? Rebater as falas do Juninho Souza não é muito difícil, né? Basta ter um pouquinho de polimento na fala, né? Saber colocar as palavras que a gente sai tranquilo. Primeiro, eu não ouvi essa fala dele da lavageira, né? Tá tranquilo. Eu não costumo usar esse termo porque eu como um político, né? Eu como um representante do povo, eu posso dizer... Eu sou uma autoridade, né, dentro do município para certas coisas, não é para tudo, né? Então eu procuro respeitar muito a população para não usar esses termos pejorativos, né? O Juninho, ele tem as críticas dele, tem os palavreados dele, isso não me importa nada. O que mais me afetou ontem, tá, foi a questão dele dizer que eu estou lá, tá, fazendo papel de líder de governo. Não, estou fazendo papel de presidente da Câmara muito decentemente, com os 2 pés no chão. Não é porque eu sou presidente da Câmara que eu vou deixar de defender o que é correto para o município e o que eu entendo que é correto. Isso sim, se ele entende como líder de governo ou não, eu continuo sendo presidente, fui eleito para trabalhar para a Câmara Municipal, população e para os 12 vereadores, 13 com a minha pessoa. Não muda essa postura, é a minha forma de trabalhar. Quem sabe e me conhece sabe que jamais a presidência subiu na minha cabeça e eu usei a presidência para defender executivo. O executivo, quando os projetos são bons, a gente vota favorável. Se houver alguma coisa, a gente conversa, discute, se necessário, retira para votar numa outra sessão. E é isso que acontece. O Juninho, eu acho que assim, ele tem que se pautar. Eu já falei 1000 vezes para ele, né? Ele fala que eu não gosto dele, mas também isso nada me importa. O que importa é o meu coração, a pessoa que eu sou e o jeito que eu lido com as pessoas. Mas eu já cansei de falar para ele, ninguém é contra o trabalho dele. Sim. É contra a forma que ele trabalha. Agora, é direto e reto. Na sessão ele ofende os vereadores. Ontem falou que o vereador não tinha hombridade, que ele não era homem, né? Isso aí é um desacato. Infelizmente, o vereador tem a imunidade parlamentar, então ele pode falar o que quer. O que eu discordo, tá? Mas ao mesmo tempo não posso tomar nenhuma providência, porque isso aí ele tem o direito, né? Que eu não concordo, mas tem o direito.
Então, assim, o Juninho é muito tranquilo. Será que ele concorda, lavageiro? Se lavageiro for falar a verdade, todas as vezes que eu for em qualquer emissor de rádio, eu vou realmente falar uma lavageira. Porque é o que eu digo que é verdade. Mas ele entende dessa forma, para mim, o que ele pensa, o que ele não pensa, não tem significado nenhum. É zero. Lorival, ontem ele disse assim, olha, o presidente da casa tem que renunciar como presidente e voltar a ser o líder do governo, porque vem fazendo esse papel mesmo sendo presidente. E disse também nesses microfones que o Adilson, atual líder do governo, não é páreo para ele nessas discussões. Agora, a minha pergunta é em cima disso. Você que já foi líder, tem uma experiência, o Adilson é um vereador de primeira viagem, digamos que assim. Tem uma conversa sua para com ele também na questão da defesa em relação ao município, principalmente ao Diego, que é o prefeito? De jeito maneira, eu acho que o Adilson tem feito um bom papel de líder de governo. Porque ser líder de governo não é ir lá no dia de sessão discutir ou defender o prefeito. Ser líder de governo é o dia a dia e é o que ele está fazendo muito bem. E isso aí está refletindo no dia a dia da população, no dia a dia de alguns colegas da Câmara Municipal, isso é muito importante. Então eu tiro o chapéu, um baita de um líder de governo. Eu passei por o que ele está passando agora, no início do meu mandato, eu fui praticamente todo o mandato líder de governo. Vocês lembram disso aí? Sim, sim. E eu não estando lá, não tinha significado nenhum como líder de governo, somente o nome. Né? E era para apanhar também. Então, assim, estou muito tranquilo. O Simão faz o trabalho dele, eu faço o meu como presidente. Né? E quando ele fala de renunciar à presidência, tá? O grande problema que eu estar na presidência é que eu posso tomar algumas decisões sem ter o respaldo de qualquer um dos vereadores. Isso eu faço, mas sempre em conversa com todos os vereadores. Para evitar aquela história, o presidente fez... Não, eu converso com todos os vereadores, todas as decisões. Tá? Agora, ele está incomodado com questão da CPI da Codesan. Sim, a gente vai falar Falei sobre isso com ele diversas vezes. Me traga alguma coisa palpável, alguma coisa que realmente possa, tá, dar início a uma CPI. Tranquilo, não há problema nenhum. Nenhum vereador daquela casa vai fugir do papel dele de investigar. Agora, o que não pode é o que eu falei. Tá? Eu não ter a responsabilidade, tá? E porque ele está fazendo uma certa pressão, eu ir lá, não, pessoal, assina assim, porque tem que ter uma CPI do quê? Tem fatos, claro. Tem fatos, mas fatos que não tem pega para uma CPI. Entendeu? Não tem aonde. Agora, deixei bem claro, ó, vocês vereadores, fiquem à vontade, façam a fiscalização, verifique, busque informações, tendo base para uma CPI, tendo quem realmente represente a CPI lá, vá lá testemunhar a favor ou contra, qualquer situação que seja, obviamente se tiver uma base, tá, se tiver um motivo, tá, a gente vai abrir a CPI. A gente vai falar mais sobre essa questão da CPI, que ainda não tem o número mínimo de assinaturas. Vamos falar sobre o projeto da segurança nas escolas, sim, que passou com alteração. Mas ainda sobre as falas do Juninho, e que ele aponta em você um defensor inveterado do prefeito Diego, mesmo hoje estando como presidente. Eu tenho uma visão diferente do Juninho, e eu quero aproveitar hoje para perguntar isso. A sua relação hoje com o Diego, prefeito, ela está mais fria do que já foi há pouquíssimo tempo, antes da sua eleição? Em episódios recentes, Lorival, você foi muito contundente e eu fiz a seguinte leitura e falei aqui no rádio, não foi nada de bastidor. Me parece que você quase que tentou enquadrar o prefeito, por exemplo, nesse caso da CPI da Codesan. Olha, prefeito, o senhor vai ter que tomar uma atitude. Ou exonera o presidente, ou vamos apoiar aí sim uma CPI na Codesan. Veja bem, não me parece ser essa a postura de um líder de governo, mesmo que de maneira parda, né? Que estaria ali alguém para defender com unhas e dentes todos os interesses do prefeito. Me parece até que uma postura como a sua, nesse caso, para alguém que é do mesmo grupo que o prefeito, pudesse gerar até um certo ruído, um certo constrangimento. Como está a sua relação hoje com o Diego? Já foi melhor? Não mudou nada, Diego. Tá. O que existe entre presidente de Câmara, Legislativo e prefeito executivo é um respeito mútuo, tá? A gente conversa muito, todos os assuntos. Ele sempre deixou bem claro, vocês vão lembrar lá atrás, com questão a disputa da presidência, tá? Eu tive uma conversa com ele fui muito franco, ele também foi muito franco. Diego, deixe que a Câmara resolva a parte da presidência. Foi o que ocorreu e não mudou nada, continua da mesma forma. Tá? Eu tenho a minha forma. Eu preciso trabalhar para o Legislativo, pelos vereadores, pela população. Da mesma forma com o Executivo também. Tá? Vocês lembram e acompanharam a fala do Diego
ora ele discordava do meu ponto de vista, mas ao mesmo tempo ele dizia, olha, está fazendo o papel dele. Então não mudou nada, não esfriou nada, isso é um respeito mútuo, que eu tenho certeza, se continuar da mesma forma, ele fará um excelente mandato e eu também conseguirei fazer um bom mandato, vou dizer excelente, que aí estou me elogiando próprio, né? Mas farei um bom mandato na Câmara para todos os vereadores. A gente sabe que o político, e você não é diferente, pensa assim numa reeleição, embora acaba não propagando a toda a entrevista. A gente sabe que hoje o líder do governo, ele tem uma propaganda, entre aspas, muito bem colocada pelo prefeito Diego Cingolani. Sim. Onde o prefeito está, ele acaba agradecendo o líder do governo, que é o Adilson Simão, seja em rádio, seja nas residências, enfim, qualquer local, ele sempre acaba elogiando o trabalho do Adilson Simão. Isso também acontecia com você enquanto era líder. Agora, pensando lá na frente numa reeleição, o líder aparece mais para a população ou o presidente da Câmara? São trabalhos distintos, né, Dário, Diego e ouvintes, totalmente distinto, né? Eu, como presidente da Câmara, não estou trabalhando ali politicamente falando para alavancar votos nas eleições, tá? Eu repito, eu trabalho ali pela Câmara Municipal, pelos 12 vereadores. O líder de governo, ele trabalha pelo Executivo. Então eu acho que não está muito errada a forma do prefeito trabalhar com o líder. Afinal de contas, o líder, né, e o prefeito, eles têm que estar ligados, né? Projeto, obras, os problemas da cidade. Então, isso que acontece. Para mim, não muda nada. Quem me conhece sabe, sempre eu defendi o seguinte, vai votar em mim, quem me conhece, quem acha que eu faço um bom trabalho, quem acha que eu sou honesto dentro da possibilidade do político. Vocês sabem que o político, ele tem uma visão, a população, né, tem uma visão diferente do político. Aceito críticas, não rebato críticas, procuro não ofender ninguém. Então, esse é o meu trabalho. O Adilson, ele é um pouquinho mais quieto, né? Ele é um pouquinho mais retido com as palavras, ele às vezes eleva um pouquinho a voz, né? Porque ele também tem o jeito dele de ser. Aliás, na sessão de ontem ele meteu essa, né, Juninho? Sim, porque... Você quer falar alto, eu também sei. Ele mandou essa, e vocês, né? Vocês repararam que eu, com medo, como presidente, só acompanhei. Por quê? Não extrapolaram a média do falar. Enquanto não enfiar a mão na cara do outro, tá de boa. Tá de boa, eles podem discutir, existe a imunidade parlamentar, porém eu prezo muito pelo respeito, né? Mas se ocorrer, que nem houve da parte do colega lá, né? Fazer o quê? Né? Então todos sabem. Mas eu continuo o meu trabalho da mesma forma, 2024 está muito longe ainda. Volto a falar, vou tentar fazer o melhor mandato meu nesses 2 últimos anos. Ainda nessa onda de pensando no futuro, o líder do governo, olha, Diego, eu preciso que você saia comigo hoje para fazer uma visita. A gente sabe que a resposta é mais rápida. O Diego Cingolani tem saído com você? Você fez esse tipo de convite para ele? Fiz várias vezes. Eu entendo. Muitas vezes, assim, às vezes a minha demanda é um pouquinho mais complexa, né? Porque às vezes eu converso com bastante comerciante. Às vezes alguns populares têm alguns problemas, e o meu trabalho é diferente. Às vezes eu gosto de ir lá apresentar o Diego, a pessoa que não tem uma fala com ele, levar. Então demora um pouquinho mais. Hoje fizemos 2 visitas hoje, que aí eu tenho certeza que vai render muita coisa boa para Santa Cruz do Rio Pardo, tá? São 2 ruas, né, que tem aí, que existe uma necessidade muito grande de abri-las, né? Uma é a Ângelo Carnaval. Ângelo Carnaval, que dá acesso ao bairro da Estação. Isso. Então essa rua ali, tem uns terrenos vagos ali, né? A ideia do prefeito, está sendo feito estudo junto com a Carla, né? Para que se abra uma rua ali. Então nós vamos ter 3 acessos, tá? Um à direita, um à esquerda e um reto. Que sairia no posto da estação, é isso? No PAS da estação? Ali no bairro Luiz Bronde? Dário, eu estou um pouquinho fora de localização, mas acredito que sim, porque ela sai reto, né? Inclusive essa rua que ela vai emendar lá, tá? Ela é mão que vem, que desce, que vai para o centro, tá? Sim. No caso, ela vai ser uma mão que entra. Entendi. Tá? E acredito que vai sair lá no posto, sim. Só que ali é um local que teve é um local que foi comercializado, inclusive quem adquiriu também está comercializando, inclusive com placas ali. Sim. Nesse caso, a prefeitura, ela compra? Então, aí são 2 situações, tá? Existe o interesse do comprador, né? Do proprietário do terreno, né? O comprador, ele comprou, né? Então, sim, hoje ele é proprietário do terreno, porque na realidade ali, ele ficou um pouquinho travado, porque para ele vender os terrenos ali, ele vai ficar sem saída para o lado de cima da rua, da propriedade dele. Por outro lado, a frente para cá também vai pegar um trânsito enorme. Tá? Eu acredito que vai ali existir uma composição ali
tá? Uma retomada. Gente, hoje a cabeça... Desapropriação. Obrigado. Uma desapropriação amigável, né? Que é legal, tá? E vai ser benefício para todo mundo. Benefício para a população e benefício também, tá? Para os donos do terreno ali, que vai ter aí uma rua dividindo os lotes dele. O que está acontecendo? Está com a cabeça longe? Trabalho. Eu acho que um pouco do Covid, viu? Eu estar falando isso ainda hoje. Ixi, não, bastante coisa, Dário. Eu tenho corrido bastante, parece que não, mas tenho feito trabalho assim, muito extenso, tenho cobrado bastante os colegas colaboradores da Câmara, né, algumas mudanças que eu estou fazendo. Eu sei que é um pouquinho assim burocrático, né, a questão das licitações, mas está andando tudo muito bem. Graças a Deus. Amanhã tem a licitação da reforma externa do prédio, né, que foi a que eu rescindi com a empresa anterior, que não concluiu da forma correta. Né? Temos o outro trabalho que vai ser a digitalização de toda a documentação da Câmara Municipal e a partir daí todo o trabalho da Câmara Municipal será digitalizado. Lorival, nesse local onde você esteve com o prefeito Santa Cruzense, hoje ali a estética está complicada, né? Porque é um local que tem um fluxo muito grande de pessoas, inclusive de outras cidades, Bernardino de Campos, enfim, é uma saída da cidade e ali está muito feio, popularmente falando, muito aquele local, feio, né? Muito feio. Está muito feio. E ali já tem a delegacia que está passando por reforma, tem a UPA, enfim, é um local de muito fluxo. Também seria para dar uma melhorada na estética ali? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Ali, na realidade, a gente não pode nem criticar que cada um mora naquilo que tem condições, né? E era o que tinha ali, né? O comprador foi lá, comprou, deu um tempo para o pessoal desocupar e ele está querendo isso também. Inclusive, houve uma proposta de uma construtora de se fazer um prédio lá, né? Mas parece que não bateu muito a questão de valores e não deu certo. Mas a rua, a chance de dar certo é muito grande. Né, tem dois engenheiros, tem o engenheiro da prefeitura, que é a Carla, né? E tem o engenheiro também do proprietário, que vão fazer um trabalho junto, inclusive por satélites, vão fazer um croquis, né? Para ver ali rotatória, ver a questão das carretas, né? Sim. Passa muita carreta para ela ter o acesso, para não reduzir muito esse limite para ela fazer a conversão ali. Por fim, ali é a chance de sair uma obra muito grande e que vai beneficiar muito a população lá da estação. Né? E a outra, sim, não sei se vocês conhecem aqui, descendo aqui acho que é Eldorado, ali na FUP. Na FUP. Tá, a FUP é uma rua que você vai até o final dela e ela não tem onde sair. Você já foi ali? Sim, conheço bem o local. Ali se você tem um local que sobe ali é uma... Para algumas chácaras. Não. Ó, veja bem. Desce, certo? Tem a FUP aqui, você vira à esquerda. É uma rua sem saída. Sim. Certo? Você não sai para lá nenhum. E ali tem um pedaço que corta, tá? Que ali era denominado como uma praça, mas não é. Já tem um concreto jogado lá. Estive hoje com o prefeito e a Carla. Ele já autorizou essa abertura da rua também. Tá? Ali deve dar uns 50 metros ali. Tá? O que acontece? Quem mora ali tem que voltar para trás para subir lá em cima para poder ter acesso. Ali não. Quem mora ali ou quem mora no outro bairro, quem vem para cá ou quem sobe, vai ter esse pedaço. Seria a ligação do Leodoro com o Eldorado, então. Isso, correto. É um local perdido. Não tem nada que possa ser utilizado pela população. É tão perdido que no passado tinha um proprietário de uma residência ali que ele acabou colocando um concreto. É isso aí. Né? E inclusive foi assunto na imprensa. Seria aquele local, então... Aquele local. Então vai pavimentar ele, né? Fazer guia, pavimentar e vai fazer essa ligação aí. Muito importante. Então hoje foram duas visitas importantíssimas, né? E eu acredito que essas obras... de baixo da FUP vai sair já. Sim. O Diego já até autorizou. A outra, como depende de projeto, ali, como vocês falaram anteriormente, é um acesso muito grande, né? Uma saída de carro. Mas eu tenho certeza que vai dar certo, porque tanto o proprietário quanto o município tem interesse em melhorar aquela área ali. Lorival Heitor, presidente da Câmara, convidado de hoje do Giro de Notícias. Voltando aos temas de ontem da sessão, a questão da CPI da Codesan. Seguimos com Juninho Souza, Cristiano Tavares, Paulo Pinhata e Dr. Fernando Bittencourt sendo os únicos vereadores que até este momento assinam um documento de instauração da CPI. Ontem o Juninho voltou a reforçar os seus argumentos, pedindo uma investigação, seja para o caso do contrato de monitoramento, você tem informação nova, vai poder falar para a gente, seja também por suspeita se esses casos, tanto da Pissarra, como também o que derrubou há alguns meses o Mirtão de Caporanga da Agricultura, foram isolados ou se outras situações similares também podem ter acontecido. O seu discurso, Lorival, e de outros parlamentares
é o do fato novo. Se houver uma prova mais contundente, uma testemunha que tope falar algo que implique, que possa responsabilizar alguém, aí sim haveria o subsídio mínimo para que vocês instaurem uma CPI. Sem um fato novo, na sua visão, hoje seria, pelo que eu entendi, muita especulação e seria um instrumento superficial. Outros vereadores, e o Paulo Pinhata ontem no finalzinho da sessão, ele trouxe uma visão diferente. Ele acredita que a CPI pode ser justamente um instrumento para que essas provas comecem a surgir. Vocês podem começar a convocar funcionários ou ex-funcionários da Codesan, uma avaliação de obras, imagino se é que existe uma lista das obras que foram feitas aí nos últimos meses, e podem chamar as pessoas que também tiveram essa obra realizada para prestarem depoimento, e que é justamente a CPI um instrumento para que essas provas de possíveis irregularidades surjam. O argumento do Pinhata, para você, não convence, não procede? A CPI não pode justamente trazer à tona essas provas que você disse ser necessárias para instaurar a CPI? Então, não procede, Diego, vou te falar por quê. Aí é o tal do achismo. Tá. Eu acho que fez. Não tem como você abrir uma CPI. Conversei com ele, até entendeu no final. Eu falei, Pinhata, todos os vereadores têm o direito de fazer o trabalho. Vá em busca de repente, alguma obra que vocês entendem, tá? Que foi feita de maneira irregular e vocês consigam provar isso, tá? De repente, daí para frente, pode startar. Tá? Nós lembramos, tá? Quem foi os motoristas que foi para lá, quem autorizou a gente já sabe, né? Foi exonerado. Sim. Tá? Mas daí para frente, de repente, buscar coisa lá para trás. Tá? Coisas que foram executadas. Eu não vejo nenhum tipo de condição ou condições, tá? De ter isso na mão hoje, tá? Não tem como. Eu vou chamar quem? Eu vou chamar o dono do sítio lá do Barreirinho. Vou chamar lá da Onça. Quem que eu vou chamar? Eu vou pegar os motoristas de caminhão, chamar eles e falar, viu? Vocês levaram algum material para algum lugar particular, a comando de fulano ou ciclano? Lógico que não. É muito vazio. Talvez você nem tenha resposta, porque há um registro de todas as atividades que a Codesan realiza diariamente. Eu penso, vamos supor que se é que existiu irregularidade de maneira contínua, e existindo as irregularidades, talvez a pessoa que as cometeu fosse muito ingênua e deixasse isso registrado. Estou dando um exemplo absolutamente simplório, né? Olha, assim, ó, nós temos aqui, tem até um nome para isso, não é lista de... não é um despacho, né? Cronograma. Não, quando você autoriza a pessoa uma ordem de serviço. Uma ordem de serviço, então, vamos lá, nós temos ordem de serviço que no mês tal, dia tal, foi no sítio X, no sítio Y tal. Aí você pode fazer uma checagem se os pedidos foram feitos na agricultura, se as taxas foram recolhidas. Um exemplo bem fictício, porque aí seria o seguinte, a pessoa fez errado e ainda deixou o rastro, né? Você tem ordem de serviço que foi feito e você não tem as taxas recolhidas. Mas vai que, né? Isso pode ser um cruzamento que leve, que ordem de serviço XYZ, mas não tem as guias recolhidas no município, na prefeitura. Aí é uma boa colocação. Aí não sei se funciona assim, não funciona, Diego. Hoje de manhã, inclusive, teve uma reunião na Codesan lá. Foi bem discutido hoje a reorganização da Codesan. Tá. Hoje, tudo que entrar e sair da Codesan, tá? O pessoal vigia, o porteiro, que seja, não sei a denominação dele lá, ele vai ter que anotar. Carro particular, caminhão, o que for. O vigia está autorizado, tá? A barrar qualquer tipo de saída lá que não tiver uma autorização prévia com ele. Claro. Tá? E é assim que funciona. Né? Quando você chega num condomínio para entrar, você tem que fazer o quê? Você avisa o porteiro, o que o porteiro faz? Ele avisa internamente quem está entrando. Ali na Codesan não difere muito. Né? Tá saindo vai sair 5 caminhões, tá? Cadê a ordem de serviço? Mas ele não vai sobressair. Nunca existiu ordem de serviço? Ordem de serviço não tinha, né? Não, existia da forma deles lá. Tá. Controle de saída não tinha. Não tinha. O controle de saída, o controle de trabalho que tinha lá era bem vago. Tá? Não tinha uma coisa assim palpável. Tá? Eu entendi que você quis dizer, olha, tem vários serviços, mas peraí, esse não recolheu a taxa. O serviço foi executado. Exatamente. Tá? Não tem. Tá? O que tem é na agricultura, tá? Claro, porque assim, como é que funciona o projeto? O interessado vai até a agricultura, ele faz o requerimento, tá? A agricultura manda o pessoal lá, faz a medição, faz tudo, faz o valor da taxa, recolhe. E, na sequência, faz o serviço. Tá? Como isso aí é controlado pela agricultura, está muito bem feito o trabalho, tranquilo.
falando de Codesan, a Codesan não tinha. Mas não tinha. Tanto que é sabido que a época, né, o Mirtão lá em Caporanga, né, ele tinha fresa, tinha tratorista. Então, o serviço era feito tudo lá, saía tudo por lá. Quer dizer, então já não tinha um controle. Sim, Lorival. Né? Dizendo que, não estou dizendo aqui que o Mirtão estava errado, porque está mais certo. Ele tinha essa liberação, ele tinha essa condição, tinha mais o que fazer. Tá? A falta de controle era estrutural e endêmica na Codesan. Sim. Tá. Agora não, o prefeito já impôs, ele quer relatórios, tá? Então tem lá hoje o João Zarantonelli, tem o João Marcelo, temos o Gustavo, que é o engenheiro, temos o André, que também vai estar mais efetivo, que é o chefe de frotas. Quer dizer, hoje, então, vai estar muito envolvido o Adilson Simão como líder de governo, o Cristiano de Miranda, total carta branca para todo o trabalho dele, e o Pelói também. Pelói vai controlar todo o trabalho agricultura Codesan, o Cristiano Miranda, todo o trabalho meio ambiente Codesan. Então, hoje, está todos ligados. Tudo através de documentos e registros. Lorival, você disse aí que controle de entrada e saída não tinha na Codesan. Você disse isso agora há pouco. Não tinha um controle da forma que nós estávamos falando, que uma ordem de serviço. Sim. Exemplo, 12 caminhões de pissarra. Tá certo? saindo. Tranquilo, a ordem de serviço está aqui, 12 caminhões de pissarra para tal serviço. Requisição. Quem pediu, quem autorizou. Isso, aqui está o requerimento do serviço, está tudo aqui. Sim, tá? Então não tinha esse controle. Você e o grupo político do Diego sabiam disso? Ninguém sabia, na realidade, né, o Dário? Ninguém sabia. Sempre funcionou dessa forma. Sempre foi uma bagunça, então? Eu não vou usar esse termo, eu não gosto de usar esse termo. Não, na Câmara de Vereadores você sabe quem entra, quem sai, funcionário e tal. Se tem uma empresa que não tem isso, é uma bagunça. Não havia um controle correto. Né? Quando fala bagunça, tudo virado para lá, de qualquer jeito. Tinha lá as coisas corretas, como tem o pátio, andei hoje, o pátio é muito bem organizado. Né? Os caminhões também são muito bem cuidados, a parte da mecânica. Mas esses são os funcionários, né, que fazem brilhantemente esse trabalho. Não, sim. E também eles têm que seguir o rito do que manda a gestão da Codesan. Se o presidente da Codesan não cobra uma organização, não se faz, certo? Então não adianta nada, o diretor faz todo organizadinho, mas não serve para nada. Tem que alguém cobrar isso aí, e é isso que o Diego pediu. Falta o comando, com todo respeito. Não, mas também, para não entrar na seara se malfeitos, irregularidades, ilegais foram realizadas, no mínimo assim, administrar uma empresa, seja como já foi, né, de economia mista, ou agora uma autarquia, detentora de, sei lá, são centenas de funcionários. Sim, 165. Não só isso, né? Valores agregados razoavelmente altos. Administrando com orçamento importante e tal. Sim. Administrando como se fosse um negócio de fundo de quintal de uma família, né? Sim, infelizmente. Né? Pessoal, todo respeito. Olha o tamanho da história. A gente está falando da Codesan, que é o principal braço de obras de Santa Cruz do Rio Pardo, município um dos mais ricos da região, e que não tinha sequer ordem de serviço. E agora se o tanto que mudou, Diego? Como se eu administrasse aqui, eu tenho aqui eu vendo doce aqui do lado de casa, e aí eu não preciso ter um controle, é eu, meu pai, minha mãe e minha irmã que trabalha. Sim. Pô, administrar uma Codesan desse jeito, pelo amor de Deus, né? É um absurdo. E nesse quesito, por isso que eu assino embaixo o João, o Zarantonelli tem para que ele é muito organizado, né? E o pessoal também vai entrar no ritmo de trabalho dele, porque a reunião foi muito boa. Teremos aí na cidade uma patrulha tapa-buraco. Não vai ser aquela coisa, tem que tapar o buraco lá, não. Vai ter uma patrulha tapa-buraco. Passou da hora, né? Passou da hora. Vai ter o pessoal que vai voltar a fazer as pinturas das faixas, dos pares. Então as coisas estão sendo reorganizadas. Volto a falar, desde a primeira reunião, o assunto Codesan, eu deixei bem claro. Essa presidência vai fazer o trabalho que cabe a ela. Tá? Ela não está impondo para que os vereadores façam igual, certo? Do jeito que eu entendo que seja. Se cada um fizer seu trabalho investigativo, trouxer fato novo ou fatos novos, tá? Eu estou ali junto para fiscalizar. Você perguntou a questão do monitoramento. Desde o ocorrido eu venho vindo atrás, né? Recebi uma documentação incompleta, tá? Chamei o pessoal da Tática Seg para me entender o projeto, o contrato. Quem me auxiliou, não foi só eu, o contrato você tem que ter um jurídico. O meu jurídico, é o Dr. Fabrício, acompanhou. Realmente, a Tática Seg faz o trabalho e recebe porque ela
pelo que ela faz. A minha dúvida nesse caso, mesmo depois de você me informar, Lorival, de que a empresa seria responsável pelo alarme, não pelo monitoramento, quando estoura a informação de que havia câmeras deterioradas, com cabos cortados... Sendo pagas, sem estar funcionando... Ficamos sabendo que o prefeito esteve na Codesan, cobrou que rapidamente providências fossem tomadas. Foi a empresa, essa empresa que foi lá, ela foi fazer a correção das câmeras, né? Então, mas ela foi fazer por chamado de ordem de serviço, tá? Mas porque não era... é um comodato. Veja bem, as câmeras, tudo que está lá é um comodato. Okay. É da Tática Seg. Perfeito. A Codesan não pode chamar um terceiro para mexer numa coisa que é comodato da empresa. Então, obviamente, chamou ela. Tá? Mas o contrato é claro, Diego, eu li, o Dr. Fabrício leu, eles só eram responsáveis pela instalação das câmeras. Manutenção do DVR, não? Manutenção só solicitado. Só solicitado. Tá? É um comodato. Tá? É um comodato. Então, o que acontece? Era feito o monitoramento interno, tinha o DVR, tem o HD, é uma cobrança que eu fiz. Então, quem tinha que fazer esse monitoramento e a gravação seria a Codesan. Quem era o profissional? Tinha um profissional específico? Não tinha. Quem estava lá era igual na Câmara. Não tinha as gravações. Isso não era a responsabilidade da Tática. Não. Agora, a manutenção das da câmeras, Tática, caso a Codesan solicitasse, da Tática segue, sim. As câmeras estavam quebradas há algum tempo. Sim. O erro, então, foi da Codesan, que não solicitou. É isso que você está dizendo. Isso, a Codesan não solicitou o reparo. Não solicitou o reparo, justamente. É o que você está dizendo. Porém, não era uma câmera, um monitoramento que estava sendo pago aquele ponto para ser feito. Tá? O que a Tática Seg monitorava? O alarme. Tá? Um exemplo, ele monitora o alarme da minha casa. Um alarme de movimento, é isso? Isso, alarme de movimento, isso, justamente. Aí eles vão lá, até o local, se necessário chama a polícia, se não comunica o presidente ou alguém que esteja aí na retaguarda para estar recebendo. Internamente a Codesan, ela deveria armazenar essas imagens, com certeza. E vai armazenar. Mas a minha pergunta não é se você acha que deveria, também acho que deveria. Eu digo, alguém deveria estar armazenando e não estava essas imagens? Dentro da Codesan ou não? Então, na realidade... Não existia esse processo dentro da empresa. Não existia esse processo dentro da Codesan, na realidade... É um processo que tem que partir. Um exemplo da segurança do presidente. Perfeito. Na Câmara Municipal, eu fui em cima desde o início. Queria saber se todos estavam funcionando. Tá? Eu ia colocar eu vou colocar no meu celular o aplicativo para me acompanhar. Tá? Tem a diretora que tem, mas eu quero ter no meu celular também. Que se eu perceber, eu já vou em cima. Então isso era algo que não era feito. Não era feito. Não é que deveria estar sendo feito e ninguém fez. Eu acredito também. Alguém teria errado nesse ponto. Com todo respeito, estava de enfeite. Tá? Porque eu também não perguntei quem é que ficava com essa tela. Lá na Câmara tem a funcionária da frente e o vigia, eles têm todo o acesso. Então, mas alguém deveria ter essa função na Codesan. Senão não tem necessidade. Eu tenho a câmera para quê? Se ninguém está monitorando, se ninguém está vendo. Então não tem necessidade, vocês concordam? Agora, o José Antonelli já vai fazer a licitação, tá? Vai fazer o mesmo sistema da Prefeitura Municipal, tá? Que é armazenamento de 90 dias das imagens. Veja, se acontece um acidente lá, qualquer coisa grave lá dentro, com as máquinas, que pode acontecer. Como é que nós vamos descobrir de que forma foi esse acidente? Foi ocasionado? Foi realmente um acidente? Foi um incidente? Então é por aí, eu acho que é tudo uma questão de gestão, que agora daqui para frente eu tenho certeza e obviamente nós vamos cobrar, tá, que as coisas sejam do jeito que tem que ser. Por tudo isso, Lorival, eu continuo afirmando, era uma bagunça realmente, porque olha... Dari, assim, cada um tem um jeito de colocar as palavras, né? Ontem, por exemplo, tá, eu vou até entrar numa seara aqui que vocês não estão perguntando, mas eu vou falar. O Duzão conduziu as palavras dele de uma forma, né, que ele foi, assim... realmente muito criticado. Porém, a forma dele falar. Eu não entendo que ele quis ofender alguém ou que ele quis devolver de uma forma muito grosseira. Tá? É pensamento meu, cada um entende a forma melhor. Tá? Mas o Duzão tem o jeito de falar, ele é muito clássico, né, nas palavras dele. Né? E ele foi muito... Hoje de manhã tá com Ele baixou o nível ontem. Baixou o nível. É o que eu falo. Se ele baixou o nível ontem, ele baixa sempre também. Ele sempre tem a fala dele. Né, o jeito dele falar, tá? Aí a população entende de uma forma, né? Quando a gente estava conversando com ele de manhã, ele falou que estava com o amor nas costas, tanto que apanhou. Então vamos falar desse assunto. De repente ele se arrependeu também. Nosso horário está avançando. Vamos lá. A gente fala a partir de agora, então, do projeto do Juninho, de segurança em escolas e creches. Entre algumas medidas, pretendia, inclusive, obrigar o município a promover seguranças armados nas instituições e também a instalação de detectores de metais. O projeto foi aprovado, porém com uma emenda do líder do governo,
governo Adilson Simão, que basicamente dá ao chefe do Poder Executivo, ao prefeito, definir, sob os seus critérios, se esse projeto é viável ou não, se cabe ser instalado em Santa Cruz ou não, e quais as condições, qual o prazo para isso acontecer. Fica tudo a critério do prefeito. Ou seja, tira o caráter obrigatório desse projeto após aprovado, já passar a existir no mundo real para valer. A emenda foi aprovada, apenas votaram contra o Duzão, o Juninho, Paulo Pinhata e o Dr. Fernando Bittencourt. Isso, correto. E, em relação ao projeto, votou contra só o professor Duzão. Isso. Né? Ele foi contra a emenda, por entender que a emenda também ia viabilizar o projeto, e depois foi contra o próprio projeto em si. Sobre esse caso, eu acho assim, às vezes não, é da natureza humana, a gente se exaspera, se exalta, e não quero ser aqui um radical de centro, mas eu acho que buscar o equilíbrio é sempre fundamental. Com certeza. Se a gente for botar na discussão hoje, por exemplo, o que diz Juninho Souza e o professor Duzão, eu acho que houve equívocos muito grandes dos dois. O Juninho Souza, eu tentei falar isso ontem com ele aqui nesse mesmo horário. A iniciativa dele é boa porque o assunto está na agenda do país. Com Infelizmente, certeza. Não são mais casos isolados os de ataques a escolas. Eu não vou chamar... não são casos isolados que acontecem com frequência. Me parece que isso é um novo momento da realidade brasileira que a gente vai ter que lidar, talvez uma questão cultural, e esses ataques vão ser cada vez mais frequentes. Sim. Então é preciso discutir o assunto. Ele levantou essa lebre, inclusive, pouco antes do último caso tão grave aí que chocou o Brasil. Agora, quando ele, por exemplo, ele leva a ferro e fogo diante de números econômicos, financeiros, né? Considerando que são verdadeiros os números passados pelo governo, de que um projeto como esse vai custar, para ser instalado em Santa Cruz, 11 milhões, exatamente do jeito que o Juninho quer, não é realizável. Ponto. Né? Forçar uma discussão sobre um projeto nesses termos, aí você vai sempre extrapolar o limite do bom senso e vai cair num populismo, numa demagogia, sendo que ele poderia aproveitar a iniciativa, talvez ser mais maleável e, no frigir dos ovos, melhore-se a questão da segurança para as escolas e creches de Santa Cruz, não do jeito do projeto, mas ainda assim Santa Cruz vai ganhar. Mas parece que o interesse maior é levar uma ideia populista a cabo, mesmo que para isso o projeto dele pudesse correr o risco até de ser rejeitado, mas valeria mais a discussão por si. Né? Então ele exagerou nisso. E do lado do Duzão, com todo respeito a ele, assim como ao Juninho, alguns argumentos para mim são brigar com a realidade, e o Duzão muitas vezes fala só para convertidos. Ele quer falar para as pessoas que concordam ideologicamente com ele. Eu, por exemplo, acho que há outros meios de se melhorar a segurança em escolas que não com segurança armada. Eu sou contra a segurança armada na escola, mas acho que dá para melhorar muito daquilo que a gente tem hoje. Agora, eu compreendo tranquilamente hoje um pai de família, uma mãe de família, um cidadão entender que, sim, um segurança treinado ou um agente de segurança treinado com arma pode melhorar as garantias de segurança para as crianças, para os profissionais, para os professores, para todo mundo. O momento que a gente vive, eu acho que a gente tem que um pouco baixar a guarda ideológica, e eu aceito realmente o argumento de uma família hoje que defende uma segurança armada na escola. Com certeza, não tem nem como ir por tudo que a gente está vivendo. Aí o vereador Duzão vem a público na tribuna da Câmara e fala o seguinte: minha gente, vamos pensar um pouquinho, porque pensar não dói. O problema da segurança ou da violência, né, da falta de segurança, não está na escola, está na sociedade. Nós temos que melhorar a sociedade, temos que, na escola, promover livros e não armas. O cara parda, com todo respeito, professor Duzão, aí é tipo advogar em nome da paz mundial. Todo mundo sabe que estamos numa sociedade violenta e que isso vai repercutir nas nossas casas, nos nossos trabalhos, inclusive na escola. Porém, eu vou esperar até que a sociedade brasileira atinja níveis de uma sociedade finlandesa, né? Nível de evolução, índice de desenvolvimento humano. Enquanto a gente não chegar nesse nível, ficaremos inertes. Vocês, vereadores, ninguém tem câmera de segurança em casa? Ninguém tem cerca elétrica em casa? Se o problema da segurança está na sociedade, por que vocês, vereadores, inclusive, também tomam medidas de segurança em relação ao seu patrimônio? Porque é esse o país que a gente vive.
É óbvio que tem que ter mais educação, melhorar a sociedade, oportunidade, e a longo prazo nós vamos também impactar no problema da violência. Agora, dizer o seguinte, eu sou contra porque o problema está do lado de fora. Pô, até eu que sou um imbecil, sei que o problema da segurança está na sociedade. Até que nós não nos tornemos uma Finlândia, vamos fazer o quê, cara pálida? Tem que fazer alguma coisa. Sim. Sou contra a arma, mas dizer que do jeito que tá, não que ele tenha dito isso, tá? Que do jeito que tá bom, não foi isso que ele falou. Não foi. Mas o argumento, eu entendi. mas eu achei muito simplório o argumento. É um discurso que fala só com os convertidos, com a questão ideológica. Então, eu peguei dois extremos aqui para mostrar que, às vezes, o problema em si passa à margem e os vereadores ficam aí debatendo em cima de espuma, para talvez querer causar mais efeito junto aos seus convertidos do que de fato colaborar com a sociedade. Eu achei uma discussão sem pé nem cabeça. Os vereadores, nós podemos usar dois vereadores. Estou falando dos dois. O Duzão, estou nominando. Perfeito, o Duzão e o Juninho. Na realidade, se você acompanhou a sessão, o Duzão ficou muito irritado, tá, com a questão da fala do Juninho. Ok. Tá? Aí... Né? Mas isso também, de repente, né, não teria dado direito dele, da forma que ele se pronunciou. Volto a falar, o Duzão é um cara muito inteligente, ele pensa longe, é um vereador que eu acho que faz um baita de um trabalho, mas como qualquer ser humano também tem o direito de errar. Óbvio. Tá? Então é assim, eu penso dessa forma. Com questão de segurança, Diego, desde o início, tá, eu venho falando, não sou contra. O que nós não podemos fazer, tá, é demagogia em cima de algo que dá para se resolver no dia a dia sem nenhum projeto. Partindo do próprio executivo, do trabalho junto com o legislativo, até com a promotoria. Você pegar uma escola hoje, ela não tem muita dimensão em termos de construção. Você coloca a concertina, tá, que é uma baita de uma segurança. Aquela concertina, para você passar nela é muito difícil, tá? Coloca até a entrada, coloca um portão eletrônico, tá? Lá com um visor eletrônico, só vai entrar se for aluno ou se a pessoa tiver um bom argumento tá dentro da escola. E se a gente parar um pouquinho para pensar, quem tem acompanhado as matérias, 80% ou 90% das ocorrências são de ex-alunos, até de 2 anos, 3 anos ou 4 anos, tá? Que também eu vejo que tem vindo, isso aí aumentou muito após as reportagens dos Estados Unidos, principalmente. Aí a molecada hoje em dia já tem aquela cabecinha virada. Tem um videogame que para mim isso aí é absurdamente complicado. Né? Aquele videogame de guerra, mata aqui, mata ali, dá tiro. Né? Aí vem toda uma consequência, né? O mundo que estamos vivendo hoje. Então eu acho que dá para fazer muita segurança sem ter ser armado dentro da escola. E também não acho absurdo ser uma discussão com a sociedade, ouvindo professor, ouvindo especialista em segurança pública. Eu gostaria muito de ouvir, por exemplo... É o que vai acontecer quinta-feira. Os profissionais de Santa Cruz, o que eles acham? As nossas escolas e creches são vulneráveis ou não? São. Profissional de segurança, qual a opinião deles? A partir daí, se a maioria optar, inclusive, acho que um segurança armado, como é feito num banco, numa agência, pode ser uma solução. Eu discordo, tá? Mas eu entendo. Entendi. Se após uma discussão ampla, esse for um desejo da sociedade, essa é a nossa realidade. Mas eu tenho certeza. Eu sei que o problema passa também por atendimento psicológico às crianças, passa por uma sociedade mais bem desenvolvida, com mais oportunidades, menos desigual, blá, blá, blá. Só que isso a gente vai resolver para daqui 5 gerações, com o ritmo do Brasil. Até lá, Belo... Se for assim, se a gente for ter que esperar para resolver, então ninguém coloca cerca em casa, ninguém fecha o portão. Não, eu acho que a segurança hoje, Diego, o mundo que nós vivemos hoje não tem outro jeito. Lógico. Não tem outro jeito, tá? O que eu acho é que tem que ser feito, tem que ser tomado uma providência. Concordo com tudo que você falou. Discute, não chega a nada, tá? Tem que partir, tem que ter um ponto de partida. Graças ao bom Deus, né? Houve essa manifestação a nível de Ministério Público estadual, não foi nem do município, tá? De realmente fazer o que você está falando, de centrar uma conversa com todos os envolvidos. Né? Boa coisa não tá. Não, com certeza. São cada vez mais frequentes. Não teria essa movimentação. Alguma coisa vai ter que ser feita. Lorival, mas partindo do prefeito, o prefeito não pode já antecipar, ou seja, tem um problema, sabemos que é um problema, nós estamos falando aqui de um problema que vem acontecendo constantemente. Ontem eu falei para o Juninho Souza, até falei com você fora do ar também, lá na Câmara de Vereadores, de uma escola aqui, que a professora vem recebendo ameaças. Então, vamos supor, aconteceu em Pau Sul, aconteceu na Grande São Paulo, no interior paulista, enfim. O prefeito Santa Cruzense, pensando nessa segurança, não pode parar, pegar a equipe dele, partir um projeto para a Câmara de Vereadores?
Ou tem que esperar acontecer para depois? Vou fazer reunião, vou convocar o Ministério Público, convocar isso, convocar aquilo. Bem, não dá para discutir antes de acontecer. Não é nem questão de projeto. Então, mas é do que então? Não, o próprio prefeito pode fazer. Então, mas... Agora, o prefeito para fazer uma reforma numa escola, se não for gastar muito, ele não precisa de projeto. Não precisa ser aprovado pela Câmara. Agora, se ele for fazer uma coisa extensiva para toda escola, eu tenho certeza que ele vai fazer, tá? A gente já teve uma conversa, tá? Está sendo feito um estudo de que forma nós vamos fazer a segurança da escola. Não é com segurança dentro da escola. A segurança da escola. Câmera, tenho certeza que já vai ser colocado. Agora, veja bem, nós temos uma outra particularidade aí. As escolas particulares. Também tem que pensar. Mas a escola... Pera um pouquinho. As escolas estaduais. Escola particular já tem não pode chegar lá e implantar um sistema de segurança dentro da escola estadual. Então, Dário, por isso que dentre tudo que aconteceu, tá? Eu acho que o principal vai ocorrer quinta-feira de manhã, onde eu vou participar de uma reunião, inclusive vou ver se consigo, né? Porque é um representante por... Município? Não, por setor, né? A Câmara vai ao presidente e eu vou ver se eu tenho a permissão de levar o meu assessor jurídico, que é o Dr. Fabrício, tá? Que diante de toda a fala precisa se colher alguma coisa, tá? Do que o promotor vai falar, do que os inspetores vão falar, os coordenadores, os professores, de tudo isso aí tem que ser juntado, certo? E achado uma saída para montar esse sistema de segurança. E é o que vai ocorrer, tá? Como o Diego falou, o projeto do Juninho Souza startou. Tá? Da mesma forma que o ocorrido no cemitério também startou. O prefeito de imediato também ficou assim, estarrecido com a situação, colocou os vigias, que não precisa mais, tá? E colocou monitoramento, tá? Com todo respeito ao vereador, foi lá e criticou a instalação do monitoramento. Qualquer monitoramento, se a pessoa quiser destruir, vai destruir. Foi lá olhar e foi criticar o monitoramento. Então não tem o que se faça para esse colega vereador que vai ser bom. São essas as minhas críticas quanto à pessoa dele. Volta a falar, faz um bom trabalho, ele levanta muitas coisas, só que ele extrapola. Esse que é o grande problema. Não sou contra, converso com ele normal. Ele sempre fala da minha pessoa. Eu sempre tenho na minha cabeça o seguinte: afetado é quem fala, não é quem é falado. Vamos já para o nosso WhatsApp, algumas manifestações, inclusive do vereador que está sendo assunto aqui. O professor Duzão está ouvindo o programa, mandou algumas mensagens no WhatsApp. Vamos lá, Duzão. Boa tarde, estou na escuta. É importante ressaltar que não sou contra a segurança em escolas. Eu falei que ele não disse isso. Existem dois poréns. Um é a questão orçamentária e outra é a questão de como ser aplicado. Diego, me perdoe, mas em momento algum me posicionei contra a segurança. Eu também não falei que você se posicionou contra a segurança. Não, ninguém falou isso. Pelo contrário. Já falei, inclusive, sobre o caso da ITEC. Lá há seguranças que não intimidam alunos. São desarmados, seguindo aqui a fala do vereador. Isto é, há um sentimento de segurança maior por parte de alunos e professores. Outra coisa, cercas, portões, câmeras de controle de entrada de terceiros das escolas já ajudariam muito em relação a essa questão, concordo. Minha questão mora justamente em segurança armado dentro da escola. Isso é meu ponto de discordância. Então, na realidade, o Duzão está certíssimo, ele é muito coerente com as coisas, com os pensamentos dele. Agora, ele é professor. Na fala do Duzão... Infelizmente foi a forma, as colocações das palavras que infelizmente... Eu sei que o político trabalha também aliás, a principal ferramenta política é a palavra, né? Estão vocês no parlamento. E frases de efeito são importantes. Agora, essas frases de que livros ao invés de armas, de que o problema está na sociedade, todo mundo sabe que isso aí... Não cola. Não, cola sim, só que isso vai... Mas cola quando? Daqui 200 anos? É isso que eu tô dizendo, Dário. Eu não tô aqui, eu não quero jamais fazer, eu não vou falar que é mimimi. Ontem vereadores adotaram esse discurso falando que, agora tudo é bullying. Tudo é mimimi. Não é por aí. Calma aí. O contexto da nossa geração cresceu há 10, 20, 15 anos atrás é diferente do de hoje. O doutor Fernando Bittencourt foi muito mal na fala dele, falando que agora tudo é culpa de bullying, tudo é mimimi. Que resolveria de outra forma. Não é assim, citando a violência. Óbvio que não. Hoje, um adolescente, ele está num contexto de internet em que o tipo de exposição causado a essas vítimas de bullying, ele é muito maior, o que significa dizer então que tem que passar a mão na cabeça? Não. Se o sujeito cometeu o crime, é processado, vai preso. O que a gente discute é qual que é a raiz do problema para evitar que outros casos aconteçam. Então também esse discurso de mimimi, sobretudo de alguém que já trabalhou com educação, que é o caso do Bittencourt, eu achei um absurdo o que ele falou ontem na Câmara. E o discurso do Duzão dizendo assim, é livro ao invés de arma, é educação. Isso tudo vai resolver o problema a longo prazo. Até lá, eu vou ficar de peito aberto esperando a bala? Não dá. É isso que a gente está discutindo aqui. Com questão aos ataques também, Diego, há de se pensar que nós estamos em outra era, a era da internet. E hoje, pode reparar que todos os ataques estiveram baseados em alguma coisa. Algum fato que ocorreu,
Sim. Tá? Aí a criança, obviamente, já tinha lá, já estava desgostosa por ter sofrido do bullying, quer dizer, ele foi matutando, fez aquilo, vou fazer igual. E é isso que acontece. Eu acredito que o Duzão, ele nunca falou para ninguém que ele é contra a segurança. Somente acredito que as palavras dele ontem, que foram mal interpretadas, parece ou de repente... Parece mais frase de efeito para agradar os seus seguidores do que discutir seriamente o assunto. Pode ser. O que ele está falando agora aqui no WhatsApp, eu concordo com tudo. Sim. Então, aí agora, um exemplo, né, Duzão, eu te conheço, se ele tivesse colocado dessa forma as palavras, também, ele coloca da forma que ele né? quiser. Eu tô dizendo, também. Se ele tivesse falado da forma que ele mandou o WhatsApp aí, não teria tido tanta repercussão. É isso. Dário, mais alguma pergunta? Não, somente ouvindo aí, vocês já têm opinião formada, né? Os dois têm opinião em relação à segurança armada na escola, totalmente contrários, né? Não é questão de contrários, Dário. Veja bem, a segurança armada na escola, tá? Veja bem, vai intimidar com certeza alguns alunos, não todos, porque aquele que sabe que está ali para a proteção dele não vai intimidar tanto, tá? E vamos imaginar que esse aluno entrou armado na escola. Tá, ele está lá dentro da classe. Ele fez o que tinha que fazer lá até o segurança chegar, que não é o segurança que vai barrar ele ali. Não é o segurança armado que vai evitar que um aluno entre com uma faca na bolsa. E lembrando... Uma revista seria o caminho? Hã? Uma revista nessas mochilas seria o caminho? Como é que faria uma revista geral? Aí teria que ter um acompanhamento do aluno. Aquele aluno que é mais problemático, aquele aluno que sofre de bullying, né, orientar a família, né, para que sempre dê uma revisada nas bolsas antes de sair de casa, ou esse aluno que é mais complicado na escola, ter uma atenção maior em cima dele, de fato, né, se perceber alguma, porque o aluno tem ele muda o estilo dele no dia a dia quando ele quer fazer algo. E lembrando, né, que eu falei anteriormente, 90% dos casos não eram, né, alunos do ano letivo. Sempre aluno de 2 ou 3 anos. Dorival, algo mais a acrescentar? Vamos encerrando por aqui, fique à vontade. Somente, sempre lembrando e reforçando que eu estou como presidente da Câmara, trabalhando para a Câmara Municipal, para o Legislativo e os 12 vereadores, 13 com a minha pessoa que estou lá. Sempre para servir a população e nunca para passar pano ou lado A ou lado B. Sempre ser coerente com as decisões a ser tomadas, somente isso. Obrigado,